Olá, seguidores. Deixa eu comentar sobre o impacto do escândalo da Elbor em VGHF11, o hedge fund da Valora. Aqui o fundo tem uma exposição de mais de 12,50% aqui nessa incorporadora que parece estar bem enrolada. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Pois bem, vou começar aqui o vídeo começando aqui com uma atualização sobre a situação da Elbor, o que a gente sabe até o momento, e depois vou falar especificamente sobre os ativos da Elbor dentro do hedge fund. Então, vou me basear aqui nessa matéria do portal Metro Quadrado, que foi a mais completa que eu vi até o momento. A manchete é a seguinte: um acionista ressentido, um influenciador motivado, os dois contra a Elbor. Então, aqui a matéria ela nos informa que o responsável pela denúncia foi uma pessoa física, aqui no caso, um auditor da Receita Federal. Esse auditor investiu 7 milhões aqui nessa companhia, né, na Elbor, mas acabou tendo um prejuízo enorme aqui nesse investimento, tem uma desvalorização bem relevante na ação. No entanto, o aporte deu muito errado, né? E daí ele decidiu começar a investigar os balanços da empresa, pois o trabalho dele dá para saber que é uma pessoa que tem experiência na área, né, dessas análises contábeis. Então, ele investigou os balanços da empresa à procura de alguma fraude, né? Ele que suspeitava que a queda estava elevada demais e não fosse apenas uma mera movimentação de mercado. E pelo que disse aqui a matéria, no decorrer dela, o tal auditor parece ter utilizado aqui de seu emprego como uma forma de obter mais informações sobre a empresa. Até um caso aqui que está gerando alguma judicialização aqui entre a incorporadora e esse auditor. E lembrando que esse investidor, ele acusa a empresa de ter inflado o seu patrimônio sob gestão, patrimônio da empresa, né? Algo então que iria camuflar a real alavancagem do fundo. E que os meios para se fazer isso foi através do não reconhecimento de perdas. Também teve aqui um fato de consolidação do patrimônio de joint ventures em que a empresa entrava. Porque é o seguinte, em muitos desses projetos residenciais, para não ter um risco muito elevado no único projeto, essas incorporadoras elas se unem, sabe? Para não pegar 100% do projeto. Toca apenas 70% e complementa com outro 30% de um investidor menor para não ter muito risco, vai que não contenha o sucesso comercial, né? Pode ser até fatal para a empresa, né? Então, é muito comum esse tipo de joint venture. E aqui ele descobriu que em 65 dessas joint ventures, a Elbor estava consolidando tudo dentro do seu patrimônio. Isso aqui acabou inflando o patrimônio da empresa em 839 milhões de reais. E, no entanto, aqui segundo uma fonte do setor aqui que a Metro Quadrado teve acesso, essa aqui é uma prática comum, tá? É, pode ser uma prática comum, mas que certamente é muito esquisita, né? Acaba que a empresa está maquiando o seu patrimônio, né? Passando a ideia de ter um patrimônio maior do que ela realmente tem. E para complicar aqui, parece que no mesmo dia em que houve essa questão da denúncia aqui, houve o comunicado de renúncia do CFO, o executivo-chefe aqui financeiro da empresa, ele estava pedindo sua renúncia. Então isso aqui acabou apimentando mais a situação. A Elbor chegou a cair 20%, acabou fechando a 13%. E, no entanto, a Metro Quadrada aqui apurou que esse profissional estava de saída por receber uma proposta para trabalhar em outra empresa. Enfim, é uma situação extremamente delicada, né? E, e a Elbor não é uma empresa que me agrada muito. De jeito algum gostaria de ser acionista dessa empresa.
a gente for aqui no site Fundamentos e dar uma olhada no histórico, resultado aqui da empresa, é realmente uma coisa triste, tá? Tá aqui lucro, passou bastante tempo aqui com prejuízo, agora aqui tá com algum lucro, algum dividendo de vez em quando, mas você pega aqui o histórico daqui da ação, tá com uma queda bem significativa, bem longe aqui das máximas, né? Então, sei lá, tá? Não é uma empresa que eu gostaria de ser acionista. Agora, é feita aqui a contextualização do caso, vou passar aqui para comentar sobre os CRIs que VGHF11 possui na incorporadora. Lembrando que são 12,50% do PL, se a gente somar os vários CRIs na carteira de VGHF11. Detalhe aqui, tá? Quando você for fazer esse tipo de pesquisa, toma cuidado que tem alguns CRIs que acaba que não estão com o nome da Elbor, mas são operações que têm exposição. Por exemplo, CRI Artefato é uma operação com a Elbor, mas não está aqui no nome, né? Então, prestem bastante atenção. Então, aqui sobre os CRIs, primeiro ponto importante. Os que eu vejo que eles têm alienação fiduciária, então é uma boa garantia, né? Garantia importante. Outro ponto positivo, a duration, o vencimento é baixo, daqui vários CRIs com vencimento aqui no ano, aqui em 2026. Inclusive tem alguns aqui no começo de 2026 com o vencimento. Isso aqui fica a minha dúvida, tá? Se a gente está lidando com projetos performados, ou seja, que já terminou as obras ou não. Infelizmente, o relatório não traz esse tipo de informação. Sobre o último relatório mais recente, aqui do mês de junho, a Valora não comentou nada aqui no relatório VGHF11. Detalhe que esse problema que começou foi na segunda-feira, o relatório foi liberado na sexta, e mesmo assim eles não comentaram nada, né? Mas a transparência nunca foi o forte da Valora. Agora que a gente tem que ficar de olho se eles não vão comprar mais, adquirir mais CRs da Elbor, tá? Aqui em VGHF11 não tivemos aquisições da Elbor aqui no mês de junho. No entanto, se a gente for aqui em VG11, que é o fundo CDI da Valora, eles compraram bastante, vários CRIs daqui da Elbor, tá? Aquisições aqui, sei lá, acho que uns 80 milhões de reais aqui em CRIs da Elbor aqui no mês de junho. O problema estourou aqui em julho, né? Então, mas é bom ver aqui no mês de julho. Então, agora, minha opinião sobre essa situação. Então, ó, uma situação complexa, tá? Até o momento que eu tô gravando não tem nada de concreto. A VGHF11 nem sofreu tanto assim após esse anúncio. Já a VG11 sofreu bastante, que VGHF11 nem sentiu parece que nem sentiu muito essa acusação, tá? Uma queda aqui que eu julgo como normal. Ah, mas então, por enquanto não tem mais nada de concreto, mas o que me incomoda bastante no fundo essa exposição a, a CRIs residenciais de incorporadores que estão altamente alavancados, né? Por exemplo, aqui a gente tem a Elbor, também tem aqui a Tecnisa, mais uma empresa com uma alavancagem muito pesada, está até tentando diminuir essa alavancagem, mas ainda assim é uma alavancagem que preocupa. Também a gente tem aqui exposição à Gafisa, outra incorporadora bem enrolada que, felizmente, a Valor parece que gosta deles. Tem vários projetos aqui deles, tá? Não apenas alguns com o nome de Gafisa, mas também tem outros que são da Gafisa, mas estão com outros nomes. Enfim, parece que a Valor precisa trabalhar com incorporadoras melhores, né? Então, concluindo, acho que para mim, se não fosse o impulso que a Valora tem a partir com a parceria dela com a XP,
Acho que nem sei se VGHF11 tem essa quantidade de cotista, né? Tá falando aqui de 395 mil. Chegou a 400 mil, tá caindo aqui nos últimos meses. E acho que isso aqui ajuda a explicar o motivo aqui do desconto elevado, né? 10% mesmo tendo a distribuição da XP. Aqui outro ponto também, gostaria de comentar com vocês sobre o relatório de junho. Aqui a gente teve um rendimento de 10 centavos, no entanto, eu não projetaria esse valor aqui pelos próximos meses, tá? A gente teve uma receita bem elevada com CRIs, mais de 10 milhões de reais, mas acho que isso aqui foi um valor atípico. Aqui para o fundo, talvez vai ser mais na casa dos 9 ou talvez até 8 centavos por conta da queda do IPCA. Então foi isso, galera. Espero ter contribuído aqui com o estudo de vocês. Peço seu like, se inscreva aqui no canal. Lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.